Irmãos e irmãs, meditemos a palavra de Deus. Eu repito o que já foi dito domingo passado e também domingo retrasado. A igreja vai fazendo, através do Evangelho de São João, na Quaresma, neste ano A que nós estamos vivendo, o ano do Evangelho de São Mateus, a igreja vai fazendo uma catequese. O Evangelho de João é uma grande catequese, e por isso eu repito também mais uma vez que nesses últimos 3 domingos temos ouvido histórias belíssimas de Jesus, de encontros de pessoas com Jesus, e temos ouvido textos longos. E por que essa insistência em dizer que o texto é longo? A gente não gosta de texto longo? Não, o Evangelho é muito mais longo do que isso, e a Bíblia inteira é muito mais longa ainda. Mas por que dizer isto? Porque João, evangelista São João, faz para nós uma catequese batismal, uma catequese catecumenal. Faz conosco um catecumenato, como para os primeiros cristãos, porque nos outros 3 evangelistas, as narrativas de milagres, quando se conta um milagre de Jesus, o texto é muito curto. Alguém que está doente se aproxima, fala com Jesus, Jesus dialoga, cura e despede, e a pessoa sai glorificando a Deus. Textos curtos. No entanto, São João apresenta textos longos, porque ele apresenta grandes diálogos, e através desses diálogos é que ele vai nos instruindo, é que ele vai levando a pessoa a ter com ele um profundo encontro e fazer diante dele uma profissão de fé. Nestes últimos 3 domingos, a samaritana se encontra com Jesus à beira do poço, e Jesus dá a lição de que ele é a água viva, que ele mata a sede de eternidade, a sede de vida eterna, de vida plena. Semana passada, a cura daquele cego que Jesus pediu para se banhar na piscina de Siloé, e ele passa a enxergar a luz do dia, a luz da natureza, a luz da vida. Lição: Cristo é a luz do mundo. Cristo abre os nossos olhos para a verdadeira visão, a visão da fé. Cristo, água viva, Cristo, luz do mundo, e hoje Cristo, ressurreição e vida. Hoje é o auge do ensinamento. Uma coisa é fazer com que alguém possa ser curado de uma doença, o poder de Deus em Jesus, que realiza esta maravilha. Outra coisa é ressuscitar aquele que já está morto e sepultado há 4 dias. E depois eu dizia que destes longos diálogos vem sempre a resposta, que é a profissão de fé da samaritana, daquele cego, das irmãs de Lázaro, e a nossa resposta, a nossa profissão de fé. Eu creio. A palavra crer, o verbo crer, aqui neste longo texto, apareceu hoje 8 vezes. Para que creiais, Jesus dizendo, para que creiais, ou seja, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória do Filho de Deus se manifeste, para que seja revelado de que o Filho foi enviado pelo Pai para salvar o mundo, para que creiais. Crês nisso? Creio, Senhor, sim, eu creio. 8 vezes o verbo crer é sempre a resposta do encontro à conversão, do encontro à profissão de fé. De fato,
Hoje, no ciclo, encerrando este ciclo dos sinais, são sinais. O Evangelho de João fala de sinais, não fala de milagres, fala de sinais. Milagres será a ressurreição de todos. Sinal é a ressurreição de Lázaro. Sinais, milagres, a vista para todos, saciar a fome de todos, curar a todos. Sinais, alguns serem curados, para que a glória de Deus se manifeste, para que para que Jesus seja revelado como Cristo, como Filho de Deus. E a igreja tem a sua profissão de fé. Hoje nós recordamos, através da primeira leitura que foi proclamada do profeta Ezequiel, da carta aos Romanos e deste Evangelho de João, recordamos 3 artigos da profissão de fé. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio na ressurreição da carne. E será que esses 3 artigos da nossa profissão de fé estão interligados? Sem dúvida. Já o Antigo Testamento, Ezequiel prenuncia, quando ele diz para o povo, em nome de Deus, é Deus dizendo pela boca do profeta Ezequiel: vou abrir as vossas sepulturas, vou abrir as vossas sepulturas, vou pôr em vós o meu espírito para que vivais. É aquela passagem dos ossos ressequidos, ossos esses que vão pelo Espírito de Deus, pela força do Espírito de Deus, creio no Espírito Santo, pela força do Espírito de Deus, vão se revestindo de carne, vão se levantando e voltando à vida. Uma visão de Ezequiel prenunciando a ressurreição dos mortos pela ação do Espírito de Deus. E São Paulo fala do Espírito de Deus que mora em nós e da vida segundo o Espírito, e não a vida segundo a carne. A vida segundo a carne leva à morte. Segundo a carne significa segundo os critérios humanos, os critérios deste mundo. Segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito do Cristo, segundo o Espírito de Deus. Tanto que quando São Paulo vai falar do Pai, do que dizer o Espírito do Pai, ou Espírito Santo, ele diz aqui neste texto: o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Espírito do Pai ressuscita o Filho. O Espírito do Filho, ainda que estejamos mortos, nos ressuscita. E por isso São Paulo diz assim, que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, ressurreição, vida nova é a vida no Espírito. Creio no Espírito Santo, creio na ressurreição da carne. E por que no meio diz creio na Igreja Santa e Católica? Porque é uma catequese batismal, e pelo batismo nós nos tornamos membros da Igreja, e como membros da Igreja é que nós aprendemos, conhecemos pela palavra de Deus, celebramos esta realidade e vivemos no dia a dia esta realidade da vida nova. Ou seja, aí vem a aplicação da palavra de Deus para a nossa vida. Afinal, onde é que estamos? O que nós estamos vivendo? É a vida segundo a carne? É a vida que leva à morte? É a vida segundo o Espírito? Aqui é só segundo a carne, morte. Na eternidade, vida eterna, portanto, vida no Espírito. E no meio é o caminho que nós fazemos para ir passando
e transformando a nossa vida de uma vida segundo a carne, segundo os critérios humanos, para uma vida segundo o Espírito, que é a vida plena. O Evangelho mostra, por isso que é longo, eu insisto bastante nesta questão do Evangelho longo, por isso que é longo o texto, porque mostra Jesus também se movendo neste intermédio entre a vida na carne. A vida na carne é Lázaro morto, a vida no Espírito é Lázaro ressuscitado, mas só como sinal, porque a ressurreição é a vida eterna no último dia. Jesus participa dessas duas dimensões, a dimensão da carne e a dimensão do Espírito, porque sendo Deus, assume a nossa carne, a encarnação. Então, sendo Deus, se abaixa, para que nós, sendo humanos, para que sejamos, antes de mais nada, seres biológicos, naturais, segundo a carne, possamos passar para seres que vivem segundo o Espírito, não só a vida biológica natural, mas a vida sobrenatural. Papa Bento XVI explica bem isso, dizendo que da vida biológica, natural, nós passamos para a vida do conhecimento, porque isso também faz parte do Evangelho de João, da catequese de João, conhecer a Cristo, conhecer a Deus, ter a experiência do Cristo e, portanto, um nível mais profundo da vida, que é a vida no conhecimento de Deus. E depois tem ainda um outro nível ainda mais alto, que diz, lembra o Papa Bento, é a dimensão do amor, e daquele amor mais profundo. Jesus, nesse texto, vive a dimensão humana. Ele era amigo de Maria, de Marta, de Lázaro, mas ao mesmo tempo ele tem a consciência da sua missão, por isso ele está lá longe e sabe que Lázaro está morto, e diz, isso é só para que a glória de Deus se manifeste, fica tranquilo. Porém, depois, quando vai ao encontro, Jesus chorou. Ele também vive a nossa condição humana, ele participa do nosso sofrimento, para que do nosso sofrimento ele nos eleve à vida mais plena. Nós também estamos vivendo um momento difícil, um momento de maior sofrimento. Portanto, a vida segundo a carne, a vida na sua limitação, esta dimensão biológica e natural é muito, muito forte, quando também se vive a precariedade. E aí vem a palavra de Deus que orienta, aí vem a profissão de fé e a fé que sustenta, e aí vem a caridade que anima ainda mais. Por isso estamos num tempo de exercitarmos ainda mais a caridade. A igreja é chamada sempre a exercitar a caridade, mas nesses tempos difíceis, em que muitos irmãos, muitas irmãs, muitas famílias vão passar necessidade, é importante que nós, a igreja, estejamos mais atentos. E se já o serviço da caridade tem que ser cotidianamente, normalmente, habitualmente a nossa marca, o nosso sinal, para falar na linguagem de São João, agora este sinal seja ainda mais visível. Aqui na catedral, por exemplo, o pároco está iniciando uma grande campanha junto com o Fundo Municipal de Solidariedade. Isso pode acontecer em todos os lugares, nos municípios onde as pessoas estão nesse momento acompanhando, em que a gente pense nas famílias mais pobres. Aqui a campanha é para que se traga alimento não perecível, material de higiene, para que possamos exercitar rapidamente, eficazmente, para os mais necessitados, este gesto de caridade que nos eleva da condição carnal, da condição da vida biológica natural, para a vida sobrenatural. Continuemos a nossa Semana Santa, celebremos a partir do próximo domingo a Semana
continuemos a nossa quaresma e celebremos a partir do próximo domingo a Semana Santa e a Páscoa da Ressurreição. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, viverá eternamente. Amém.